Vamos iniciar esse momento de meditação da Palavra de Deus, meditando no tópico que estamos meditando, falando sobre o tema Deus trabalha para um povo, para aquela que confia somente nele. Deixamos nas reflexão anterior falando como sinal que Deus está trabalhando para uma pessoa, numa causa, e fomos direcionados na passagem ou no relato que está escrito nas Escrituras, falando sobre o rei Ezequias e o rei Senaqueribe. Era um rei oposto ao outro, um pelo lado do bem e outro pelo lado de Satanás. Um do lado da paz, outro do lado da violência. E não vou nem perguntar quem foi que venceu, porque você que examina as Escrituras sabe o que aconteceu. Mas nesta oportunidade, eu já fui direcionado pelo Santo Espírito a meditar e deixar para todos aqui nas plataformas digitais a orientação da Palavra de Deus. Basta só ouvir, crer e guardar. Pois bem, por que devemos fazer como Isaías fez no capítulo 64 do livro de Isaías? Por que precisamos fazer como o rei Ezequias fez quando foi afrontado pelo rei Senaqueribe? Por que precisamos orar? Por que precisamos pedir a Deus que Ele se manifeste como se manifestou nos tempos passados, sendo notório os sinais da sua presença diante daqueles que se levantavam contra a obra de Deus e contra o povo de Deus. O 64, do versículo 1 ao 4, destaca muito bem quando a Bíblia fala como representante do povo de Deus, Isaías roga ao Senhor para que intervenha no mundo e derrote os seus inimigos e livre a todos que o invoquem. Os cristãos do Novo Testamento devem fazer diariamente essa oração. Precisamos entender que Deus é amor, Deus é perdão, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é livramento, Deus é salvação, Deus é misericórdia, Deus é paciência, Deus é benigno, Deus é longânimo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas não é só isso. Precisamos dizer também que Deus é justiça. Precisamos dizer também que Deus é justiça. Pouco se prega, se fala, se ensina sobre a justiça de Deus. E é por isso que está cheio de cristão manhoso, de pessoas manhosas, que não suporta nada, que não ama a justiça de Deus. Se eu não amo a justiça de Deus, eu não amo a Deus. Eu não devo manifestar uma fé, dizer que amo a Deus só pelo que Ele dá. Eu tenho que ver qual é a qualidade de Deus. Portanto, a Bíblia diz que
Os inimigos de Deus, os inimigos da igreja de Deus, eles não têm amor para com Deus. Está escrito quando o apóstolo Tiago foi direcionado pelo Espírito e disse naqueles dias: aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aquele que concorda, aquele que se torna amigo do mundo, dos deleites do mundo, das injustiças do mundo, da forma em que o mundo aí anda, a passo largo, no caminho largo, aquele que diz que eu não tenho nada não, cada um vive a sua vida porque você não ama a Deus. Portanto, Deus não dá sinal para você. Porque dissemos em outras reflexões que Deus dá sinal com quem Ele está e com quem Ele não está. Deus dá sinal para os inimigos do seu povo que não adianta lutar com quem Ele está. Já veio e já vou deixando aqui para a glória de Deus. Lembra do primeiro rei de Israel? O rei Saul? O rei Saul foi Deus que levantou como primeiro rei de Israel. E Saul, no começo, ele foi bem. Ele foi bem. Deus deu vitória na guerra. Deus deu vitória, em parte, parcial, com o rei Saul. Mas vejo que ele começou a desobedecer, a não esperar por Deus, pela confirmação do Senhor. E eu quero lhe dizer que é um problema de muitos nos nossos dias, que não quer esperar pela confirmação de Deus, que foi o caso de Saul. E quando o profeta Samuel foi direcionado a Saul, diz a Bíblia que aconteceu duas coisas que deixaram Deus aborrecido. Ele era rei e não esperar pelo profeta. Foi para a guerra, era para matar, era para desfazer tudo aquilo que Deus diz que era para desfazer, e ele deixou as vacas gordas, trouxe para o curral e ainda quis enganar, botou a culpa em outras pessoas. Então daí por diante ele começou a arruinar o seu reino, a sua vida naquele reinado, e a ponto que chegou o momento que Deus deu um sinal claramente que não estava mais com ele. É por isso que eu digo, não que eu queira, porque eu, graças a Deus, Jesus tem me dado a graça de conhecer a sua natureza, a sua justiça, e por isso que eu digo, eu só falo em Deus, só estou aqui e confesso Jesus enquanto Ele estiver comigo. E Deus não quer sair de um homem, da mulher e de ninguém, mas Ele é justiça. Ele é justiça, hoje, amanhã e sempre. Então, enquanto Ele reinar em mim, Ele dá sinal para isso, como fez com Saul, Samuel seguiu caminhando depois de toda aquela trajetória, aqueles passos em falso que Saul deu. E Samuel foi caminhando e foi se perguntando: mas Saul, por que tu fez isso? Por que tu não esperou? Por que tu não teve mais um pouquinho de paciência? Por que tu foi tão se precipitando, Saul? E ele caminhando e agindo, pensando, analisando sobre o que Saul tinha feito desta forma, e de repente Deus se manifestou no profeta e disse: profeta Samuel, por que tu tens dó de quem eu já rejeitei? Eu já dei um sinal, eu não estou mais com ele. Quando a gente vê isso nas Escrituras, quando a gente e outros sinais, dá para se pedir misericórdia. Não foi à toa que Davi disse: tire tudo, Senhor. Tira o reino, tira tudo, mas não tira o teu espírito da minha vida. Porque ele sabia que se tirasse, ele perecia. Ele perecia.
ele perecia.